Capítulo 11. Ser cortês e obediente. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Tito 3:2. A cortesia é a embaixatriz de um coração cheio de amor que sai em busca de amigos. Uma pessoa cortês é como um lar amigo que possui arredores agradáveis e bela mobília, como um delicioso bolo coberto de glacê, com um semblante cálido e cheio de sorrisos. Um juvenil que é cortês para com os outros é respeitado por eles e é reconhecido como pessoa íntegra e correta. Obrigado é a expressão agradável que deve brotar dos nossos lábios quando um amigo nos oferece uma barra de chocolate ou nos presta algum favor. Desculpe-me são as palavras espontâneas de quem involuntariamente pisa nos pés de outra pessoa. Por favor, passe-me as batatas. É a respeitosa maneira de pedir um prato quando se está à mesa numa refeição. Sinto muito. É a frase própria que você deve pronunciar quando acidentalmente esbarra com um colega nos corredores da escola. A cortesia é colorida, bela e calor à vida. Sem ela, os dias são tão estéreis como um deserto, tão frios como as geleiras da Antártida e tão inacessíveis como os penhascos de uma montanha. O novo dicionário Aurélio define a cortesia como sendo delicadeza, amabilidade, urbanidade. Quando pensamos em cortesia, logo nos lembramos do Sr. Walter Raleigh, o famoso cavaleiro inglês que estendeu o seu custoso casaco sobre a lama para que a rainha Elizabeth pudesse pisar nele até chegar num outro lado, um lado mais seco. Se isso realmente aconteceu, foi sem dúvida um gesto galante praticado por um nobre cavaleiro. Felizmente, há mais rapazes e meninas corteses do que descorteses. Certo dia, quando cheguei ao campus de uma grande escola do 2º grau, fui logo cumprimentado por um jovem que me disse com uma expressão de muito carinho: "O senhor não sabe como estamos felizes por o senhor estar aqui." Ele pronunciou essa frase como se sentindo de fato o que dizia, e sua saudação cortês me fez sentir como se minha presença fosse necessária e desejada naquele colégio. Meu semblante ficou mais alegre e fui capaz de pregar melhores sermões por causa daquele ato tão gentil. Numa tarde, quando visitava um colégio cristão, uma amável jovem procurou-me durante a hora de aconselhamento. Ela era muito viva e animada, e quando atravessou a sala em que eu estava e se aproximou de mim, já podia ver que não tinha problema algum. Seu semblante se iluminava como se fosse uma lâmpada. Ela sentou-se ao meu lado no sofá, sorriu de maneira muito graciosa e me disse: "Na realidade, não tenho problema algum, pastor, mas vim aqui apenas para lhe dizer que estou gostando muito da semana de oração." Senti-me como se eu tivesse mergulhado numa refrescante brisa de primavera. Cortesia é aquele pequeno calor extra que você irradia por dentro da vida e que aquece o caminho frio pela qual a humanidade tem de passar. O calor precisa ser produzido, mas quando Cristo está no coração de uma pessoa, há abundância dele. O calor espiritual nos dá a energia de que necessitamos para andar a segunda milha, a milha da cortesia. É preciso haver esforço para isso, mas vale a pena. A cortesia retribui com um grande dividendo que tanto você como os outros recebem quando são tocados pela bondade da vida de alguém. Alguns jovens são descorteses. Por quê? Já parou para pensar nisso? A razão pode ser um lar dividido em que a mãe teme a Deus e o pai não, ou vice-versa. Essas dificuldades domésticas afetam os filhos de tal maneira que, preocupados, deixam a mente se encher de pensamentos tristes e, como resultado, não se lembram de ser corteses. Não deixamos de ser bondosos para com os outros em nosso julgamento. Pode haver razão para tal procedimento. Alguns jovens deixam de ser corteses porque pensam que cortesia é coisa de gente grande e por isso não a praticam. Eles querem ser adolescentes e não adultos. Permita-me que faça uma pergunta. Por que deveria a cortesia ser mais natural num adulto do que num juvenil? São, porventura, um bom sorriso e um ato cortês apenas para uma pessoa adulta e não para uma pessoa jovem como você? Quem é que deseja ver um juvenil sem sorriso e sem cortesia? Todos apreciam a cortesia. Suponhamos que você compartilhe seu lanche com um colega e que ele nem sequer lhe diga muito obrigado. O que você pensa dele?
Queixa-se, porventura, quando os outros são amáveis e bondosos com você? Sem dúvida que não. Muito ao contrário, você gosta e bastante disso. A cortesia deve ser posta em prática em todas as idades, tanto para os adultos como por jovens. Conheci rapazes e meninas que diziam, se não com palavras, pelo menos com os atos, que ser cortês é ser pedante. É mesmo? Ser cortês e educado quando a turma chama os que assim procedem de metidos, florzinha e caretas. É uma demonstração de coragem. Ficar de cabeça e ombros erguidos acima da multidão e agir corretamente enquanto os outros se assentam no barco do escárnio e ficam zombando de você é realmente um ato de heroísmo. Quem é mais importante, a turma ou Deus? De quem você recebe ordens, da turma ou de Deus? Quem conhece melhor as coisas, a turma ou Deus? Seja sempre cortês e proceda corretamente, pouco se importando com a multidão, o que pensam ou digam. Mesmo se o desordeiro da turma receber a incumbência de liquidar com você, não se dobre, mas continue sendo cortês e semelhante a Cristo. Um dia, o filho de um evangelista cantou um solo na tenda onde seu pai pregava, e uma pequena multidão de meninos briguentos se juntou por trás dela. No fim da reunião, todos rodearam o rapazinho que cantava, e um deles lhe disse um escárnio. Você é um covarde. Não, respondeu Paulo, pequeno cantor, não sou covarde. Eu sempre canto para meu pai. Mas você é covarde, repetiu o chefe da turma. Vem aqui fora e eu vou provar isso para você. Mal acabou as palavras e saiu. E a turma forçou o cantor a ir para a tenda pequena que havia ao lado, onde o valentão o esperava. Agora, aponte seus punhos e venha brigar, disse o fanfarrão. Seja homem. Paulo não sabia o que fazer. Mas eu não brigo, respondeu ele. Viram? Não disse que ele é um covarde? Zombou o briguento e toda a turma saiu engargalhada. Isso esquentou o sangue de Paulo, e ele fez o que não deveria ter feito. Perdeu a paciência e deu um murro bem no nariz do desafiante, que caiu de encontro à tenda e ficou enrolado nas dobras da lona. Foi o fim do argumento, e quando os adultos vieram para ver o que se passava, a turma fugiu em todas as direções. Paulo ficou ali, mesmo aguentando as consequências e vendo o valentão se levantar de mau humor, e com o nariz sangrando, ir embora desmoralizado. Neste incidente, o espírito da turma foi tão forte que o diabo conseguiu controlar todos os rapazes, e por um minuto, até a calma de Paulo se deixou influenciar por ele. A pressão do grupo foi forte demais para esse jovem bem-intencionado. Não seguirás a multidão para fazeres mal. É o conselho que a Bíblia dá em Êxodo 23:2. É preciso haver um forte autocontrole para que um juvenil resista à influência malévola do grupo. Uma falta de cortesia, um momento de petulância, uma única palavra áspera, irrefletida, manchar-lhe-á a sua reputação, escreveu Ellen White. Pior ainda, poderá cerrar de tal modo a porta do coração que nunca mais sejam alcançados. Em Testemunhos para Ministros, volume 5, página 335. A cortesia e a delicadeza ganham alma para Cristo. Se nos humilhássemos perante Deus, disse a Sra. White, e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora apenas uma. E na família que a cortesia cristã mais deve ser exercida. Se você falhar na prática da cortesia cristã, na paciência e no amor em sua família, Deus e os santos anjos retirar-se-ão tristes, e em vez de um lugar de luz no mundo, você será fonte de escuridão. Seria bom se nós lembrássemos sempre de que a maneira como nos conduzimos fora de casa revela o tipo de vida que levamos dentro dela. Pela falta de delicadeza no trato com os outros, alguns rapazes e meninas dão a má impressão de que são mal educados em seus lares. Isso é uma infelicidade, porque nenhum de nós quer, intencionalmente, procurar motivos de críticas aos nossos pais por causa de nossa má conduta. No comportamento das crianças fora de casa, os estranhos podem ler como um livro aberto a história da vida da família. Leem aí os deveres deixados por cumprir, falta de atenção, falta de abnegação, disposição para conter, impaciência e irritabilidade. Filhos e Filhas de Deus, MM 1956, página 113.
Jesus era cortês e atencioso, mesmo quando estava sendo crucificado. Enquanto pregavam naquela dolorosa cruz, orava pelos seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em vez de pensar na própria angústia, suspenso na cruz, Cristo escutou compassivamente o pedido que lhe fazia o ladrão moribundo. Jesus, lembra-te de mim quando vieres como rei. Suave e melodiosamente veio a resposta: Em verdade te digo, hoje entrarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42 e 43. Quando estava na cruz vendo o Salvador, a querida mãe, chorando aos seus pés como se tivesse com o coração partido, pediu carinhosamente ao discípulo amado que a levasse para sua casa. E voltando-se para a mãe, lhe disse: Mãe, João vai cuidar da senhora, não se aflija. Tudo vai dar certo. Ao que parece, José, o padrasto de Jesus, já tinha falecido e por isso o filho teve a preocupação de prover um lar para sua mãe depois da partida. João aceitou o encargo e levou Maria para casa. Quão compassivo, cortês e carinhoso era o Salvador! Na própria hora da morte, em vez de pensar nos intensos sofrimentos por que passava e na sua própria agonia, com todo carinho cuidava da sua mãe. Antes da crucificação, a turba cuspira na face de Jesus e aqueles malvados disseram toda a sorte de insultos contra ele, acusando-o dos maiores pecados. Contudo, ele nada respondeu, mesmo diante das maiores grotescas mentiras. Era sempre cortês, até com seus perseguidores. Assim devemos ser nós também. Preparando seus seguidores para as provas e perseguições que teriam que enfrentar, Jesus lhe disse: Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Amai os vossos inimigos e orai por eles, para que vos perseguem, para que vós torneis filhos do vosso Pai Celestial. Mateus 5, 39 a 45. Existem, contudo, rapazes e meninas que simplesmente não sabem como podem ser corteses. Embora sejam sinceros, são tímidos, acanhados e têm medo de falar. Bem, se você for um destes, há muita esperança, porque a sua dificuldade é apenas o retraimento e talvez seja preciso só um pouco de prática. Hoje à noite, antes de deitar, ponha-se diante do espelho e repita com sinceridade 10 vezes essas palavras mágicas: Obrigado, desculpe, sinto muito e por favor. Amanhã, na primeira oportunidade que tiver, use a expressão própria e vai ficar surpreso pela facilidade com que vai pronunciá-la. Não deixe, porém, que esse belo pronunciamento fique tão vulgar que você se esqueça de ser sincero. O gerente de uma grande loja pediu a um dos seus habilidosos empregados que colocasse um gravador escondido perto do caixa registrador, a fim de que toda vez que um freguês tivesse pago a conta, automaticamente ouvisse um muito obrigado. Contudo, a ideia não funcionou porque faltava sinceridade, faltava calor humano e pessoal naquelas palavras. O gerente notou que a invenção não produziu os resultados esperados e a retirou porque a cortesia era artificial. Procuremos ser tão práticos quanto pudermos e façamos uma lista daquilo que devemos ser corteses. Quando você estiver andando de carro com seu pai e encontrar uma vovozinha, um senhor idoso, ou mesmo uma jovem se esforçando para trocar o pneu à beira da estrada, peça a ele que pare e ofereça a sua ajuda. Se encontrar alguém numa esquina procurando descobrir o nome da rua ou alguma determinada casa ou loja, aproxime-se e pergunte: Posso ser útil? Na próxima vez em que andar de ônibus e notar que uma mulher ou idoso está em pé, ofereça o seu lugar, porque é mais fácil para você ficar em pé do que para eles. Diga-lhe: use meu assento ou simplesmente assente-se, por favor. Quando você for à escola amanhã cedo e encontrar o diretor ou um professor na calçada da rua, diga-lhe com um sorriso agradável: Bom dia, professor. Todos eles têm suas grandes responsabilidades e preocupações, e tal saudação vai contribuir para aliviar-lhes a carga. Na próxima vez que andar na rua com sua mãe ou irmã, tome o lado do meio-fio da calçada para lhe servir de proteção contra qualquer carro que passar. Quando sair de um elevador ou quando receber qualquer coisa, agradeça dizendo: muito obrigado.
A expressão por favor é simplesmente mágica e usa-se sempre que pedir alguém alguma coisa à mesa. Lembre-se de que boas maneiras são a marca registrada de um bom lar. Um semblante alegre reflete alegria, e um sorriso anda uma milha a mais. Tudo isso fará com que a face dos outros brilhe, e como o sol, dissipe a escuridão provocada pelas negras nuvens da vida. Sabia você que em inglês, a língua do autor deste livro, a palavra sorrisos, smiling, é a mais comprida? Existe uma milha entre a primeira e a última letra. Você pode e deve ser cortês na escolha do vestuário. Lembre-se de que um mau tipo de roupa até ofende os outros. Você não gostaria de ir à igreja com essas roupas chamadas modernas e esportivas, não é? Quando for jantar na casa de um amigo, certifique-se de que suas roupas estejam limpas e bem passadas, e que seu cabelo esteja bem penteado. Não se vista de qualquer jeito. Se você é pobre e raramente ganha roupas novas, há mais razão ainda para se conservar limpas as que tem. Ninguém ficará ofendido se você andar asseado. A cortesia paga grandes dividendos. Um cidadão da Pensilvânia voltava de ônibus do trabalho para casa quando o motorista parou a fim de ajudar uma ambulância que estava encalhada na neve. Imediatamente, vários outros passageiros o acompanharam, inclusive o nosso cidadão. E todos saltaram para o frio lá de fora, tratando de desencalhar o veículo o mais rápido possível, especialmente quando lhe foi dito que levava uma pessoa para o hospital. Chegando em casa, o cidadão soube que a pessoa da ambulância era sua própria esposa. Correu depressa para lá e, ao chegar, soube que era pai de um lindo garoto. Portanto, vale a pena ser cortês, não é? Isso faz lembrar uma frase que há em muitas estradas. Dirija com cuidado, a vida que você salvar pode ser a sua própria. Certo dia, a mãe disse o seguinte para sua filha de 10 anos. Escute, querida, tome esse ramalhete de flores e leve para Dona Maria, aquela boa vovozinha que mora lá no fim da rua. A menina fez o que a mãe mandou e, ao voltar, esta lhe disse: Agora, filhinha, cheire suas mãos. A menina cheirou e notou que elas ainda estavam com o perfume das flores que levava. A mãe aproveitou a oportunidade para chamar a atenção da menina ao fato de que as flores sempre deixam seu perfume nas mãos de quem as dá. Isso acontece também na vida. Cada ato de bondade que praticamos faz de nós uma pessoa mais perfumada. Cada ato nosso de cortesia é a dádiva de uma flor que deixa em nós mesmos a fragrância da bondade. Um rapaz ou menina cortês é também obediente, porque cortesia é sinônimo de respeito e consideração. Assim, respeitando seus pais, você vai obedecer-lhe. Respeitando seu país, você vai obedecer às suas leis. E amando e respeitando a Deus, você vai também obedecer às suas leis e guardar a lei e o voto do desbravador. A grande necessidade da igreja de hoje é a fiel obediência dos seus membros a Cristo e uma vida apegada conscientemente às suas crenças. Roberto Speer, um bem conhecido missionário protestante, disse o seguinte: depois de liderar e trabalhar durante 30 anos, cheguei à conclusão e à convicção de que o maior problema missionário da igreja são exatamente as falhas dos cristãos que não vivem à altura de sua profissão de fé. Um rabino judeu exclamou o seguinte: os judeus rejeitaram Cristo e os cristãos os desgraçaram. Mahatma Gandhi, o grande líder indiano, poderia ter sido cristão se tivesse visto mais cristianismo na vida dos que diziam que viviam para o seu Senhor. Permitam-me fazer uma ilustração. O mandamento de Deus diz assim: não matarás, e no entanto a longa e cruel história da humanidade foi escrita com sangue. Uma classe do Jardim da Infância de uma escola de Nova York escreveu uma carta a respeito desse assunto para o Warren Austin, o representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas. As crianças haviam aprendido que o ódio e a guerra são contrários à lei de Deus, e a carta dizia o seguinte: fazer guerra é brigar. As pessoas se odeiam e tiram a roupa dos outros. Elas deveriam pensar em não fazer guerra. Elas não deveriam ter canhões. Na escola cristã, todos dizem: não matarás. As pessoas devem ser boas. Por que as pessoas não amam umas às outras e não ajudam a todos?
Por que não fazem casas para as famílias pobres morarem? E por que não tem mais vacinas, mais cavalos, mais ovelhas e mais pés de maçã, de pera, de pêssego? E por que elas não ensinam os outros a fazer as coisas, a ser barbeiros ou qualquer outra coisa parecida? Por favor, peça a Deus que as crianças do outro lado do oceano, daqui da América e de todo o país do mundo sejam melhores. Nós gostamos do Senhor. Agradecer a Deus é tão pacífico como o que Ele pede. O quarto mandamento, por exemplo, é bem específico e diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Êxodo 28:11. Começando na sexta-feira ao pôr do sol e terminando no pôr do sol do sábado, todo esse tempo foi separado pelo Criador para que se descansasse do trabalho. Há deleite e prazer na guarda desse lindo dia de Deus. Deus não requer somente a sétima parte de nosso tempo, mas também a 10ª dos nossos rendimentos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz Deus. E esta casa deve ser sustentada com eles e com as ofertas voluntárias dadas pelos fiéis. O dízimo representa 1 centavo de cada 10. Uma menininha que havia ganho uma moeda de 10 centavos e que aprendera o princípio cristão de dizimar, pediu ao seu pai que trocasse por 10 moedas de 1 centavo. Em seguida, deu o seu primeiro centavo para Jesus e depois deu uma para o pai e a outra para a mãe e foi dando uma para cada um de seus irmãos até que ficou com apenas uma. Olhando para a moedinha que sobrou, a pequena resolveu dá-la também para Jesus, assim como fizera com a primeira. Quando sua mãe lhe perguntou por que estava dando tudo, pois que Deus não pede tal coisa, ela respondeu: o primeiro centavo já pertencia a Deus e o último eu quis dar de oferta. De graça ela havia recebido tudo aquilo de Jesus e de graça lhe devolvia. Um índio norte-americano tinha uma nota de $2 e pediu a um pastor que trocasse por 2 de 1. Me dá 2 notas de $1, por favor, disse ele ao pastor e estendeu perguntando por que as queria. Índio quer 2 notas, disse ele, para dar uma à esposa e outra para Deus. Quando na conversa o pastor descobriu que essas 2 notas eram tudo que o índio possuía, resolveu explicar-lhe que Deus não pede tal coisa de nós. Isso é muito para se dar, concluiu o pastor. Depois de ouvir toda a explicação, o índio respondeu: isso pode ser muito para homem branco dar, mas não para índio e esposa, que aprenderam o amor e misericórdia de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em terras distantes, o Evangelho é muito mais apreciado pelos nossos conversos do que por nós. Um dia uma moça oriental estava conversando com um rapaz da América do Norte e lhe perguntou: qual é a religião da maioria das pessoas do seu país? Budismo, foi a resposta. Bem, disse o rapaz, isso afinal de contas não tem muita importância, porque todas as religiões são as mesmas. Imediatamente a jovem olhou para o rapaz e lhe disse: se você morasse no meu país, não diria tal coisa. Pessoalmente vi que os séculos de superstições, de medo e de indiferença para com os problemas sociais fizeram com o meu povo. Precisamos da verdade do cristianismo e dos benefícios que resultam de sua prática. Quando me tornei cristã, isso custou algo para mim, e a sua religião lhe tivesse custado alguma coisa, você teria mais consciência da sua superioridade. Meu país precisa de Cristo. Quando um jovem chinês ou japonês se torna cristão, muitas vezes perde a sua herança. Seus pais budistas ficam tão furiosos que o deserdam. Tornar-se cristão e particularmente adventista do sétimo dia pode significar a perda dos favores e da boa vontade de seus pais e a perda de uma boa fortuna em propriedades. Já ouvi de pais mundanos que, contra a vontade dos seus filhos, tementes a Deus, exigiram deles que tomassem bebidas alcoólicas, fumassem e os acompanhassem a teatros e cinemas. Negando-se a fazer essas coisas para não ofender a Deus, tal atitude foi interpretada como desobediência. Para os filhos, porém, obedecer a Deus era sua primeira lealdade naquilo que diz respeito ao que é bom e o que é mal. Essa consciência de Deus e do que Ele pede é que fez de José um grande homem. Lembra-se de que, quando a esposa do seu senhor quis que ele praticasse um ato mau, não disse o que é que os outros vão dizer disso, mas, reconhecendo que a sua primeira responsabilidade era com o céu e suas leis, exclamou: como, pois, cometeria essa tamanha maldade e pecaria contra Deus?
Nesta vida, constantemente os cristãos tendem a enfrentar problemas criados pelo conflito que há entre as leis e as tradições humanas. A lei divina dos 10 mandamentos, que resume os princípios do Evangelho. Ellen White conta como no tempo em que Jesus era apenas uma criança em Nazaré, os rabis vieram um dia à sua casa e perguntaram por que não frequentava as escolas rabínicas. Ele respondeu por si mesmo, dizendo que não podia ir onde as leis de Deus eram anunciadas pelas tradições dos homens. Suas respostas foram claras e se baseavam na Bíblia. Jesus punha Deus como o primeiro, o último e o melhor de todas as coisas. Na natureza, os animais obedecem à voz do instinto. A migração e os voos dos pássaros ilustram o cuidado que Deus tem pela sua criação. O único ser vivo que não obedece a Deus é o homem, embora seja ele a mais elevada de todas as criaturas. Que maravilhosa lição podemos aprender dos mudos animais e dos pássaros. Nos dias 6 e 7 de março de 1962, uma das mais terríveis tempestades que já desabaram sobre a costa atlântica dos Estados Unidos varreu todo o litoral, desde Long Island, em Nova York, até Miami, na Flórida. E um dos lugares mais atingidos foi uma ilha nas costas dos estados da Virgínia. Centenas de pessoas abandonaram a ilha tão logo puderam e foram buscar mais segurança no continente. O Sunday Star, um jornal norte-americano, publicou uma reportagem sobre um cão que se recusou a deixar a casa do dono, que ficava na rua principal, e a ilustrou como uma foto em que o animal aparecia vigiando à frente do prédio destruído. Nada havia ao redor do cachorro senão um tambor de 200 litros com lixo e um grande montão de madeiras quebradas. O quadro era desolador e de uma realidade fria e implacável, mas a fidelidade daquele cão que se recusou a abandonar a casa do dono aqueceu meu coração. Os atos praticados por esses animais nos ensinam lições extraordinárias de fidelidade, obediência e confiança. Os filhos de Deus devem deixar o Espírito Santo os controles, porque ele atua de tal maneira nos corações e na mente que a vontade dele fica ao lado da obediência, da fé e da ação. Hoje existem inúmeros aparelhos sofisticados, como celulares, computadores, que permitem comunicação imediata. Pois bem, Deus sabe qual é o nosso número e procura sempre estar em contato conosco através do Espírito Santo. Ele deseja que obedeçamos a sua voz, a voz da consciência, e que estejamos sempre em contato com a central do céu. Quando obedecemos a Deus e as suas leis, sua graça flui através da nossa vida. Rapazes e meninas, sejam corteses e obedientes, porque essas qualidades fazem parte integrante da lei do desbravador.